Paz do Senhor, você está assistindo ao programa EBD Online da Assembleia de Deus em Linhares. Hoje nós iremos apresentar a lição de número 6, uma lição que está indo ao ar neste domingo, dia 11 de fevereiro, período de carnaval, e nós não podemos abrir mão dessa que é a maior escola de ensino teológico sistemático do mundo. Que Deus em Cristo te abençoe. Para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, que está frequente aos encontros da EBD, abra sua revista na lição de número 6. A lição de número 6, ela está localizada aproximadamente, na metade do nosso trimestre, um trimestre que é composto de 13 lições. Chegamos, portanto, à metade do nosso trimestre. A lição de número 6, ela traz por título a Igreja, Organização, a Igreja, Organismo e Organização. O nosso texto áureo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A ideia desta lição, neste domingo, é dar continuidade àquilo que o nosso comentarista está fazendo uma leitura interna dentro da igreja, É como se ele estivesse passando um scanner dentro da igreja, na sua estrutura organizacional, na sua razão de existir, está colocando isso patente aos nossos olhos, nós que pertencemos à Assembleia de Deus. Então tem alguns assuntos que normalmente não se trata em culto público, no domingo evangelístico, um culto de libertação, num culto de avivamento, mas são assuntos que nós precisamos estar expostos para que possamos entender o que é a Assembleia de Deus, como funciona a igreja como um todo, independente da sua bandeira denominacional, para que possamos saber o que dizer, o que falar, como nos comportar quando alguém nos questionar a respeito da nossa esperança, Então, esse trimestre está sendo muito providencial para que possamos entender bem o que é a Igreja de Cristo aqui na Terra. Nós vamos passar aqui para a nossa leitura bíblica em classe e nessa leitura bíblica em classe eu tenho aqui apenas 1 ou 2 comentários para fazer dos versículos bíblicos de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, e a seguir, logo na sequência, nós iremos passar para o nosso comentário, Vamos lá então, para você que não tem a sua revista, abra a sua Bíblia então em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Está escrito o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Eu quero dar uma paradinha aqui nesse versículo 1, porque esse versículo 1 ele vai nos contextualizar, vai ser como base para a nossa reflexão a respeito de um organismo que precisa se organizar. A igreja, um organismo que precisa se organizar. O que estava acontecendo lá no início, na igreja primitiva? O que estava acontecendo é que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva mesmo, ela era composta tanto de judeus que haviam nascido em Israel, como judeus que não haviam nascido em Israel, ou então judeus que falavam o grego, que era o idioma preponderante na época,
naquela época de então. Nós bem sabemos que a igreja primitiva, ela nasceu durante o domínio romano, né? Mas a cultura grega ainda persistia, né? A respeito de conhecimento, a respeito de cultura, a respeito de idioma. Tanto é que o Novo Testamento ele foi escrito, né, em grego koiné. Então, esse versículo aqui, ele representa os problemas que surgem dentro da igreja quando ela não é organizada. Então, veja bem, a igreja era composta por cristãos que eram nascidos em Jerusalém, em Israel, portanto, os cristãos judeus, mas também era composta de cristãos não judeus, gentios, ou que houvera nascido fora do território de Israel, ou até mesmo que se envolveu tanto com a cultura grega, que aqui a palavra Lucas está chamando de hebreu, de grego, né? De grego. Olha o que ele diz aqui no versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, ou seja, a igreja estava em franco crescimento, né? Houve uma murmuração, ou seja, um descontentamento dentro da igreja, dos gregos contra os hebreus, né? Então, eram os crentes de cultura grega contra os crentes de cultura hebreia, né? E aí o versículo 2, e aí o que eles estavam falando, na verdade, né? Voltando ao versículo 1 aqui, o que eles estavam dizendo? Porque as mulheres, quando elas ficavam viúvas, elas precisavam ser assistidas pela igreja. E eles observavam que as mulheres que haviam sido casadas com irmãos hebreus, né, com cristãos hebreus, elas tinham um privilégio a mais, elas eram muito mais assistidas do que aquelas mulheres que eram viúvas e que haviam sido casadas com crentes que não eram hebreus. E aí levantaram essa questão, né? Começaram a levantar isso com os apóstolos, e aí o versículo 2 está dizendo o seguinte: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Então, eles estavam com duas situações. A primeira situação era ensinar a palavra, era disciplinar, era discipular, era pregar o evangelho. E a outra questão era o assunto social, questões sociais da igreja, né? E aí ele falou: bom, a gente não pode largar a mão de uma coisa para acertar outra. Então ele estava dizendo isso nos dois aspectos, nas duas situações, tanto para o lado do cuidado com as viúvas da igreja, como também de pregar a palavra. Então o que eles fizeram? Reuniram os irmãos, e aí, vamos resolver isso? Vamos. E aí no versículo 3 ele diz, olha, eles disseram: escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, né? De boa índole, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas que negócio é esse? Por que os apóstolos estavam dizendo: vamos constituir 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles cuidem deste importante negócio? Se a gente partir do princípio que os apóstolos já estavam cuidando do ensino da palavra, e a questão da murmuração, o motivo, a razão da murmuração que estava acontecendo então, era por causa da ausência de cuidado para com as viúvas gregas, só nos resta a concluir que este importante negócio, dos quais os apóstolos estão dizendo aqui, é cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. Então, cuidar dos necessitados dentro da igreja, cuidar dos necessitados dentro do corpo de Cristo, é, pela palavra de Deus, pela igreja primitiva, considerado como um importante negócio. É um importante negócio. Da mesma forma que é um importante negócio
ensinar a palavra de Deus. Então, não é só cuidar das viúvas, é também cuidar dos órfãos e dos necessitados, né? Então, quando a gente observa o cuidado dos cristãos da época, do primeiro século, né? Da igreja primitiva, em pregar a palavra e não ignorar as questões sociais, nos leva para esse ensinamento profundo. Nos leva para esse ensinamento profundo. Então, quando um pastor da sua igreja, vamos organizar aqui um departamento social, um departamento para cuidar de cesta básica, para cuidar dos abrigados, dos desabrigados, e aí quando chove, né, tem enchente, tem barrancamento de muros, né? Ou seja, quando tem ataques, né, chuvas e tempestade, a igreja tem que se mobilizar diante dessa realidade. Ela não pode ficar indiferente, porque isso é um importante negócio. A palavra de Deus chama isso de um importante negócio, cuidar das questões sociais. Então eles pegaram e chamaram os presbíteros, né? Na época eram os apóstolos, e eles pegaram e nomearam 7 pessoas, né, para cuidar desse importante negócio. Então, o nome desses 7 varões, desses 7 diáconos, né, está registrado no versículo 3, que você pode ler aí na sua revista ou na sua Bíblia. Mas o mais importante desta leitura aqui, que eu gostaria de enfatizar, é o fato de que se um organismo não se organiza, ele não cresce, né? Não tem como evoluir. E aí, quando nós observamos aqui qual era o perfil dessas pessoas, desses 7 homens, né? Eram pessoas de boa reputação, uma pessoa cheia do Espírito Santo e sabedoria. E aí eu estava fazendo algumas anotações a respeito desse perfil, desses 3 atributos que deve constar na pessoa de um diácono, de um obreiro da casa do Senhor. E eu fiz algumas anotações aqui, eu gostaria que você refletisse sobre isso. A primeira característica de um obreiro da casa do Senhor é de boa reputação. Aí quando você vai para o dicionário para saber o que é ser boa reputação, se utiliza muito essa expressão, né? Uma pessoa de boa índole, de boa reputação, de bom caráter, né? Boa reputação é algo que se constrói. É um processo que no dia a dia, por meio das boas ações e atitudes, são demonstrados. Então, a boa reputação ela é construída. Não tem como você pegar uma pessoa que você não conhece, não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe dos seus anseios e colocar essa pessoa para ser obreiro da casa do Senhor. Primeiro você precisa analisar, precisa estudar como que essa pessoa se comporta, se ela se manifesta diante da sociedade. Então, boa reputação é aquilo que se constrói no dia a dia. A segunda característica, o segundo perfil, né? A segunda característica do perfil de um obreiro da casa do Senhor é que ele tem que ser cheio do Espírito Santo. E aí a pergunta que não quer calar, né? O que é ser cheio do Espírito Santo? Aí alguém pode ser cheio do Espírito Santo, é aquela pessoa que tem os 9 dons espirituais, é aquela pessoa que quando você chega perto dela está profetizando, é aquela pessoa que quando tem um culto abençoado e pula, e salta, e bate palma, e chora. Não, ser cheio do Espírito Santo também é isso. Mas ser cheio do Espírito, isso não é demonstração de ser cheio do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Eu estava lendo a respeito disso. E aí eu vi um comentário de um teólogo a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Ele deu 2 definições do que é ser cheio do Espírito Santo, que é conclusivo, que inclusive abrange a ser batizado com o Espírito Santo e falar e ter dons espirituais. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? 2 características. Primeiro é ser sensível ao Espírito Santo. E segundo é dar ouvido ao Espírito Santo. Tem pessoas que são sensíveis ao Espírito Santo, mas não dão ouvido, né? A palavra de Deus diz que quando a palavra é pregada, o evangelho é propagado, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas o homem, pelo seu livre-arbítrio, ele decide aceitar. Então ele pode se convencer, né? Ouviu, foi sensível, mas não se converter. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela ouve o Espírito Santo
e se sensibiliza. A segunda característica é a obediência ao Espírito Santo. Então, se a pessoa ouve e é obediente, significa dizer que o Espírito Santo tem livre acesso a esse cristão. Percebe? Então, se você está na igreja e vê alguém que está carente, necessitado, se você está na igreja e precisa, e tem um departamento da igreja que precisa ser desenvolvido, e você está parado, o Espírito Santo está falando com você, pastor fala com você, um irmão fala com você, pai, mãe, namorado, esposo, noiva, dizem para você que você precisa fazer alguma coisa, você concorda que precisa fazer alguma coisa, mas não se entrega ao trabalho. E aí eu lamento em te dizer, você não pode ser cheio do Espírito Santo. Se você ouve, se você se sensibiliza, mas se você não atende ao Espírito Santo, não atende à obra que o Espírito Santo tem para fazer. Então, ser cheio do Espírito Santo são essas duas características. E aí, o terceiro pilar para ser um obreiro na casa do Senhor é sabedoria. Do grego, sabedoria significa sofia. Sabedoria significa evidência mental no sentido mais pleno da sabedoria. Inclui conhecimento e a habilidade de aplicar esse conhecimento. Tem pessoas que conhecem de tudo, fala-se de tudo, mas quando vai aplicar não consegue. Uma pessoa sábia é uma pessoa que consegue entender, consegue aprender, consegue absorver, sabe onde encontra conhecimento e informação, mas não sabe aplicar. Essa pessoa tem ausência de sabedoria. Ok? Então, para um obreiro ser completo na obra do Senhor, ele precisa ser de boa reputação, se constrói, é o comportamento da pessoa, são as suas atitudes. Ser cheio do Espírito Santo, e para ser cheio do Espírito Santo, tem que ser sensível ao Espírito Santo e obedecer à voz do Espírito Santo, e ser cheio de sabedoria, ter conhecimento e saber aplicar esse conhecimento. Mas o que estava acontecendo então na igreja do primeiro século, da igreja primitiva? Era exatamente uma demonstração de conhecimento, uma demonstração de sabedoria, uma demonstração de que está cheio do Espírito Santo, e aplica isso para o bem-estar do corpo de Cristo, que é a igreja aqui na terra, ok? Então, eram esses dois versículos que eu queria levantar um breve comentário, mas aí vamos lá para o nosso comentário, da nossa revista, na página, na introdução aqui, onde começa a introdução. Nessa lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, que acaba por sacrificá-la, Conhecemos também os três principais sistemas do governo, conheceremos também, os três principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhuma desses modelos de governo eclesiástico é mal em si mesmo, porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e a erros. Então, o comentarista está afirmando que dentro dessa lição nós vamos entender os três modelos de organização, de estruturação eclesiástica dentro das igrejas, e em qual que a nossa igreja se adera. E aí ele ressalva que, como é uma organização pautada pelo homem, mas é passivo de erro, ou seja, nenhuma organização tem a sua estrutura perfeita ou que não é imune de falhas.
O tópico 1 é a estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. O organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. A palavra de Deus, ela utiliza a metáfora de corpo de Cristo, né? A igreja como corpo de Cristo. Mas por que essa metáfora? A igreja pode ser, existem várias metáforas que fazem analogia à igreja. Uma delas é a noiva, a outra é o edifício, a outra é o corpo de Cristo. Existem outras, várias metáforas. Mas quando você olha para a metáfora noiva, está fazendo alusão a uma exclusividade e santidade, pureza. Quando você olha a igreja, utilizando a metáfora de edifício, nós temos a igreja como edifício, significa dizer que ela está alicerçada, ela está fundada na pedra de esquina, aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores, conforme o apóstolo Pedro registra na sua carta. Então a igreja é um edifício, mas ela é alicerçada em Jesus Cristo, aquela pedra angular, a pedra de esquina que foi rejeitada. Quando a igreja é comparada ao corpo, significa união, né? Você vê que os membros, eles são interdependentes, né? Cada um tem a sua função, cada um faz o seu papel, mas elas são dependentes uns dos outros, né? Da mesma forma, a igreja como corpo de Cristo. Quando um membro do corpo de Cristo padece, a igreja precisa, o mais rápido possível, fazer com que este membro seja restabelecido ao corpo. É da mesma forma com o nosso corpo físico. Por isso que essa metáfora é perfeita para o corpo, para a igreja como organismo, né? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Se é um corpo, todo corpo tem seus membros e tem a cabeça. E quem é a cabeça do corpo? O próprio Cristo. Amém? E aí o subtópico 2, ele diz, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituía lideranças locais, reuniam-se para concílios e, por outro lado, precisavam diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Quando a gente fala de igreja organizada, é quando a igreja tem a sua estrutura bem estabelecida. Você tem os níveis eclesiásticos, né, bem definido, a pessoa do pastor bem clara para a igreja, os seus auxiliares, aqueles que estão ali no primeiro escalão da liderança da igreja, como aquela pessoa que está mais próxima da liderança da igreja, e tem aqueles que trabalham mais na ponta, mais próximo das ovelhas ou para cuidar dos assuntos administrativos da igreja. Mas quando você fala de institucionalização da igreja, isso é um problema crônico, isso é um problema grave, quando as pessoas começam a olhar a igreja apenas como uma instituição. Quando você vai, por exemplo, na prefeitura, eles vão procurar no mapa que nessa rua, próximo da rodoviária, existe uma instituição religiosa. E como uma instituição religiosa que está dentro do município, ela precisa seguir algumas regras, alguns preceitos, para que possa funcionar de forma correta. Mas uma igreja, ela não pode, dentro da igreja, os seus membros não podem enxergar, os seus membros, pastores, o ministério, não podem enxergar a igreja como uma instituição. Quando você coloca uma instituição, de que forma, de que momento que você observa que uma igreja está sendo institucionalizada? Olha só, na história, lá no século III, a igreja perde a sua principal função,
a sua identidade original. E aí o que acontece? Vem o imperador Constantino, ele observa aquilo ali, e aí na intenção de organizar, olha, Constantino é imperador, e ele organiza a igreja, propõe a organização da igreja e transforma a igreja de então numa instituição. E aí esta instituição, a igreja, né, começa a se confundir com o Estado. E aí a gente sabe muito bem que do século III até o século XV, XVI, surgiram várias heresias que descaracterizaram totalmente a igreja. Foi então que no século XVI surgiu a Reforma Protestante, mais precisamente em 1517. Então ocorre a cisão dentro da igreja e a igreja surge então a palavra protestante. Daí surgiram várias igrejas, né? Metodista, né? A anglicana e enfim outras igrejas. Mais para frente surgiram também a presbiteriana, surgiram também a Assembleia de Deus, Igreja Batista, mas a partir dessa cisão, dessa separação que houve lá no século XVI. Agora, como hoje a igreja pode ser institucionalizada? Quando isso acontece? É quando você olha a igreja como uma placa denominacional, ou seja, a placa denominacional confunde a igreja e o seu significado. As pessoas olham a placa que tem o nome da igreja, pronto, ali já consegue entender tudo que a igreja é, tudo que a igreja faz. Então, você, antes de entrar na igreja, você vai e estabelece as regras que precisa ser seguida naquela igreja. E aí dão mais vazão, dão mais poder, mais importância às regras do que aquilo que é pregado a palavra de Deus. Outro, quando que uma igreja está sendo institucionalizada? Quando a evangelização visa o crescimento em números de membros, ao invés de aproximar a igreja de Cristo. E o terceiro, quando que a igreja ela é considerada uma instituição, ela está sendo institucionalizada. Quando o cristão abraça a placa e a sua denominação como se fosse a única igreja certa, a única igreja que vai morar no céu. Então nós precisamos ter bem nítido, bem separado, que uma igreja é um organismo vivo, o corpo místico de Cristo, ela precisa se organizar, porém tem que tomar muito cuidado. Ok, no subtópico 3, aqui no ponto 1, organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Aquilo que nós estamos falando desde o início, né? Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente da forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança em estrutura alguma. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que acreditam que não há necessidade de reunir, não há necessidade de ninguém ir para a igreja, não há necessidade de ter pastor, não há necessidade de ter ministério, não há necessidade de ter nenhuma obediência eclesiástica. Então essas pessoas que pensam dessa forma, elas estão totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ok? Beleza, então passamos aqui o ponto 1. Agora vamos para o ponto 2. Igreja, um organismo vivo e organizado. No contexto do Novo Testamento, a igreja existia localmente como comunidade organizada. Mas como organização, existia uma igreja em Roma, em Corinto, em Éfeso e etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, ela orava, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Então, aquilo que nós falamos lá no versículo 1, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, como aquelas demandas administrativas internas à igreja. E aí o que ela faz? Ela vai lá e institui diáconos, né?
No capítulo 6, versículos de 2 a 6. Então elege liderança, né? E envia os seus missionários para exercer as missões externas. Então, como que isso acontece? Só acontece quando a igreja é organizada. Então nós observamos exatamente essas questões. E aí o subtópico 2, no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda a igreja organizada possui a sua liturgia e rituais, né? Na Assembleia de Deus, para você que está assistindo esse programa que não frequenta com muita frequência, né, a Assembleia de Deus, nos nossos cultos, na liturgia do nosso culto, ele precisa ter cânticos, precisa ter leitura da palavra e precisa ter também exposição, né, que seria a ministração da palavra. Aí, dentro das questões internas administrativas, tem recolhimento de oferta, recolhimento de dízimos, e aí, em algumas igrejas, eles acrescentam, mas a grande maioria da igreja da Assembleia de Deus tem esses elementos litúrgicos bem firme, bem constante, bem definido, e não remove isso, acrescenta alguma outra coisa a mais, mas isso não é removido. Então foi assim que a Assembleia de Deus cresceu, foi assim que a Assembleia de Deus se desenvolveu, é assim que a Assembleia de Deus está crescendo, ok? E aí vamos lá ao nosso tópico 3, ao final da nossa lição agora. Agora, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então nós temos aqui dois modelos, né, que é o episcopal e o presbiteral, né, o que difere um do outro? O episcopal é aquele modelo de administração que é aplicado, que é utilizado pela Igreja Católica. E, se não me falha a memória, a Igreja Anglicana. Então você tem o bispo, que é o comandante principal, que no caso da Igreja Católica é o Papa, né? E aí abaixo dele tem os seus bispos subordinados. E aí isso não é mudado, a menos que o Papa venha abrir mão do seu papado ou venha a falecer. E aí é eleito num concílio, né? É eleito o outro Papa que vai assumir o lugar, vai assumir essa vacância. E aí o presbiteral, nós vamos ler aqui. O ofício do presbítero é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Então, quem é o responsável pela condução da igreja local? É um conselho de presbítero. Então, como que funciona na prática, né? Você tem uma convenção, a convenção tem um conselho de presbítero e aquela igreja, a igreja que é filiada àquela convenção, né? Ela é comandada por este conselho de presbítero. Então, esse conselho de presbítero, ele pode tirar o pastor na hora que ele quiser, fazer a troca desse pastor na hora que ele quiser, tá ok? Então, é o modelo da Assembleia de Deus? Ainda não é o modelo da Assembleia de Deus. Então, o que acontece na Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus tem várias convenções no Brasil. Quem é filiado à convenção não é a igreja. Quem é filiado à convenção são os ministros, pastores e evangelistas, ok? E aí, essas igrejas que são filiadas à convenção, ela tem liberdade, ela tem autonomia, não são subordinadas. As igrejas não são subordinadas à convenção, sim os seus ministros, né? Os ministros têm um código de ética a seguir quando eles são filiados a essa convenção. Mas o que ele faz na sua igreja, o que ele faz nas suas congregações, é de única responsabilidade do pastor local. Tá ok? E aí o subtópico 3, a congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisão, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora.
é o modelo seguido pelos batistas, né? Seguido pelos batistas. Então o pastor tem autonomia de seguir e administrar a sua igreja lá, ok? E o subtópico 4, para a gente concluir a nossa lição de hoje, está escrito: o sistema de governo de nossa igreja. No contexto americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido, ou seja, pode funcionar com essas duas características. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por Batista, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certas autonomias administrativas em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas. As igrejas possuem um modelo de lideranças regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade se estabelece liderança pastorais nas igrejas locais, pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre o conjunto de congregações locais a essas filiais. Então, é aquilo que nós dissemos, né? Na nossa igreja, você tem a convenção. A convenção pode ter as suas igrejas ligadas direto à convenção? Pode ter. Então, para essas igrejas que são ligadas direto à convenção, ou seja, cada igreja está vinculada a esta convenção especificamente, essa igreja ela é subordinada a essa convenção. Agora, outras igrejas que não são vinculadas a essa convenção, porém os seus ministros, os seus pastores são, os ministros eles são subordinados apenas ao código de ética e moral dessa igreja. As decisões, as deliberações, a administração da igreja deste pastor, esse pastor ele tem livre autonomia e não sofre nenhuma interferência externa. Ok, queridos? Bom, chegamos ao final da nossa lição hoje, né? Tivemos algumas novidades aqui a respeito do conhecimento, a respeito da organização, do organismo, a necessidade de um organismo, embora seja o corpo de Cristo, ter organização. Nós precisamos entender também a organização da igreja a qual pertencemos. Que Deus possa nos guardar na sua infinita misericórdia. Eu quero te convidar nesse instante a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos e ore comigo nesse instante. Pai querido, Pai de amor, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na tua presença, falando da tua palavra, estudando um pouco mais a respeito da tua palavra. Toma nas tuas mãos o teu servo que agora acompanhou este programa. Continue abençoando com bênçãos que se fizerem necessárias. Dá-nos um domingo abençoado, guardado por ti, um feriado também abençoado. Guarda a tua igreja, proteja em tudo. Esta é a oração que fazemos, agradecendo a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo possa cobrir com toda sorte de bênção a sua vida e a sua família. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.